Oi, gente, aqui é a Nathalie Coach. Estou trazendo de volta esse projeto, que é um projeto antigo, na qual, não sei se vocês sabem, eu sou beer sommelier, né? Sommelier de cervejas, trabalhei muitos anos com isso. E essa é uma das minhas paixões, cervejinhas, né? Mas a outra paixão é cozinhar. Embora ali, né, eu não sou nenhuma cozinheira profissional, gosto de arriscar algumas coisas. Então eu resolvi unir essas duas paixões e vou cozinhar uma massa italiana, já que eu sou descendente de italianos, com cervejinha harmonizada no final. Então vocês vão me acompanhar agora, tá? Essa massa que a gente vai fazer é a pancetta, um molhinho de tomates assados com alho, manjericão. Vai ser um molho mais rústico. Vem comigo. Vou tirar ele. Bom, agora eu retirei os alhos que a gente colocou com a casca inteira, tá? Depois eu vou cortar isso, vai virar um purezinho, mas a gente reserva agora. Fiz o primeiro, a gente vê na internet, todo mundo faz super fácil, mas não foi tão fácil assim. Então, e vamos ver se esse aqui vai sair bonito. Esse aqui já deu certo. Agora, ou você pode usar o liquidificador, ou você pode usar o mixer. Eu prefiro usar o mixer porque a velocidade é menor, eu acho que transfere menos calor pro molho. Em casa pode acontecer acidentes assim também, tá? Agora vocês viram batendo. Ficou com essa textura aqui, olha, já tá bem líquido. Depois a gente vai bater com o macarrão. Mas antes a gente vai provar, né? Isso vai corrigir qualquer outro tempero ou sal na hora que tiver na panela. Mas agora é pra gente realmente sentir isso, principalmente em relação à acidez. Queria que vocês pudessem sentir. Muito bom. Agora a gente vai preparar o pancetta. Eu já deixei aqui a minha água. Então, seguindo as instruções da embalagem, a gente deixa aqui cozinhando. Eu costumo colocar um pouquinho de sal. Mas primeiro eu vou esperar essa água ferver. Bom, gente, então enquanto a água ferve aqui, eu vou utilizar mais um processo, né? Eu vou dar uma refogadinha ali, um pouquinho mais de alho, um pouquinho mais de cebola também. E aí eu vou realmente temperar o nosso molho de tomate. Sempre uso azeite extra virgem com pelo menos acidez 0,5. Eu gosto de usar bastante azeite. E eu já tinha deixado reservado aqui cebolinha picadinha. Como é um molho rústico, então a gente vai usar bastante cebola, tá? E a parte mais importante de todo molho, independente do molho que você for fazer, é essa hora. Por quê? Aqui a gente vai fazer uma espécie de concentrado dos sabores que tem no nosso molho. E esse, além desse concentrado, também tem a forma especial que a gente fez ele, que é com tomates assados. Que é nada mais nada menos que desidratando, né? Esses tomates. Então a gente coloca aqui bastante cebola. Eu tenho alguns alhos aqui também, que já tá curtido também nesse azeite. Então eu gosto de pegar alguns dentes e utilizar. Como ele já tá curtidinho no azeite, eles estão bem macios, tá? Eu também cozinhei eles no forno um tempinho, pra eles realmente dissolverem quando a gente for utilizar. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Só um punhadinho. Na verdade, essa parte depende do quanto você gosta de picância.
porém na medida, não muito. Como eu falei que aqui é a redução, eu vou colocar a maioria dos meus temperos nessa hora também, tá? Com bastante pimentinha do reino. E vinho, podem usar um vinho culinário mesmo, assim, aqueles vinhos mais acessíveis, né? Não precisa ser um vinho super caro, não. Pode ser tanto tinto quanto branco. Aqui eu vou usar o branco porque é o que eu tinha aberto aqui na geladeira. Aí a gente vai deixar reduzir bem todos esses temperos, que é o que vai realmente transferir pro molho todo o sabor. Esse é o pulo do gato de qualquer massa que você for fazer. E eu gosto de colocar um pouquinho já de manjericão. Fresco, né? Sempre fresco, pra gente ter o sabor mais acentuado do insumo natural. Gente, vou falar que dessa maneira de fazer no forno, molho, é a primeira vez que eu faço. Mas uma das minhas especialidades é fazer comida italiana, né? Risoto, fazer pasta, várias coisinhas assim. Então é uma bela dica se você quer impressionar aí essa lanche, o seu dente. Essa é uma boa opção para você impressionar e fidelizar com a pocinha doida. Pode diminuir o fogo, deixa ele reduzir aqui naturalmente. Aí agora, já que está fervendo a nossa água, a gente pode colocar aqui. Em geral, as pessoas recriminam colocar água fria no macarrão, mas não foi suficiente, então vou ter que colocar. Espero que dê certo. E tem que estar ficando um cheirinho tão gostoso. É para deixar reduzir um pouquinho mais que isso. Marquei 8 minutos que a gente acompanhar o preparo aqui da massa. E agora a gente já reduziu bastante esses ingredientes principais do nosso molho. Como são molho já assado, eu já havia colocado bastante água lá, eu não vou acrescentar muitos outros ingredientes. Então agora a gente já reduziu, a gente pode colocar direto no molho. Gente, olha a cor desse molho, que coisa linda! Gente, agora você deixa em fogo baixo, né? Todo molho a gente só prepara em fogo baixo, tá? Outra dica. E eu gosto de usar o sal rosa do Himalaia, mas não há necessidade. Se você usar o sal branco, sal marinho, qualquer sal, serve para você ir temperando aqui. Então agora é a hora que a gente realmente vai acertar o sal. Lembrando que nós usamos tomate cereja, e já tem um sabor um pouco mais adocicado. Então é importante ponderar isso aqui para não ficar salgado, que esse molho ele vai ter um sabor um pouco mais adocicado também. Naturalmente pelo sabor do tomate. Gente, tá um cheiro tão gostoso. De tempos em tempos, vai checando ali se a sua massa tá no ponto. Eu gosto dela ao dente. É do jeito que você come lá na Itália, né? Mas aí fica a seu critério. Se você gosta mais macia, e assim vai. Vai dando uma mexidinha de vez em quando. O nosso molho tá pronto. Ele vai ficar mais ou menos com essa textura. Se o seu ficar mais grossinho, isso vai depender do tipo de tomate que você for utilizar. Você pode usar um pouquinho da água do cozimento. A gente não vai precisar. Bom, agora já tá no ponto que eu quero. Vamos correr. Sempre usa um jatinho de água fria para parar, dar o choque térmico e parar de cozinhar o macarrão. Agora a gente vai servir o molho direto na massa. Eu não costumo misturar os dois porque não gosto. Então, já coloquei aqui a pasta. E agora a gente vai colocar algumas mussarelas
Ufa. Vai decorar com umas folhinhas de manjericão fresco. E por último, ralar um queijinho, né? Agora chegou a melhor hora. Vamos provar? Nossa, aqui tá muito, muito bom. Espero que o sabor também esteja vindo. Como diriam os italianos, perfeito. Agora a gente tem a parte mais especial, que é a harmonização com a cerveja, que é uma cerveja muito, muito, muito especial, que eu vou contar delas pra vocês. Gente, então a cerveja especial que eu escolhi pra harmonizar com esse prato é essa aqui, que o estilo dela é uma triple. Esse estilo é o estilo belga, tá? E vai ter um teor alcoólico um pouquinho mais potente. Normalmente vai ter notas aí de frutas amarelas. Pode ser um abacaxi, um pêssego, uma laranja, né? Cada uma aí vai ter a sua característica. E essa aqui, o que me chamou a atenção? Eu nunca tomei essa cerveja, tá? Pra tomar junto aqui com vocês. Que ela tem Brettanomyces, que são as leveduras selvagens. São leveduras que estão aqui no ambiente. E aí deixa ali fermentando. Isso aqui normalmente é muito raro fora da Bélgica, né? Então vamos provar pra ver se ficou interessante essa cerveja. Tô louca pra experimentar. Essa aqui, inclusive, tá falando que ela vai ter um açúcar com laranja, pelo que eu entendi. Teor alcoólico 8%. E é isso. Ela foi vencedora de um concurso aqui brasileiro. E uma cerveja especial pede no mínimo uma taça, né, gente? Como ela é uma cerveja que ela vai ter leveduras selvagens e ela é do estilo ale, normalmente ela vai ter uma parte de espuma um pouco mais densa mesmo. O certo é a gente não encostar a garrafa no copo, porém ela tá espumando muito, então assim a gente consegue colocar com um pouquinho mais de líquido.